Olá, eu sou Rosa Silvia. Este é o segundo podcast Coletivos em Movimentos. Coletivos e mulheres, coletivos e crianças, coletivos e creches, pré-escolas, escolas. Quais são as relações existentes? O que temos percebido é o papel prioritário, sobretudo das mulheres, na preservação e luta pelo bem viver que se dá comunitariamente, ou pelo menos luta-se para isso acontecer. Há muito o que fazer, mas ao conhecermos esses coletivos, tal como os estamos apresentando aqui no Coletivos em Movimentos, podemos aprender sobre a força desses grupos na construção de outras formas de vida, em que o significado da terra, da comunidade pode ser aprendido, ensinado, vivido cotidianamente. São hortas medicinais, é a permacultura, é a saúde e a relação com o outro que dão o tom e privilegiam as populações tidas como vulneráveis. Vamos ouvir a Estela, que está conosco nesse caminho de descobertas de outras práticas que rejeitam ver a destruição da vida, tal como vem acontecendo de modo escancarado. Olá, pessoal, bom dia. Eu sou a Estela, atualmente moradora do Grajaú, extremo sul de São Paulo. Aqui no Grajaú a gente tem muitos coletivos. Eu me encaixei em alguns, né? Então aqui a gente está no Imagem, né? Associação Imagem, a Unigraja, né? A Universidade Livre do Grajaú, e também Orgânicas para Todos. Além desse, eu atuo também num coletivo chamado Organicidade, onde mais ou menos desde 2013 a gente se uniu, né? Eu, Gabriela e Leila, para autonomamente pensar em espaços educadores ao ar livre dentro das escolas. Muito inspirada nos espaços verdes, em salas de aula fora da sala, né? E como que a gente utiliza a permacultura para pensar esses espaços. Então, o foco principal era a gente, tanto escolas públicas quanto particulares, mas a gente sempre desenhou projetos para atuar em escolas públicas. Então, a gente já chegou a fazer uma campanha de financiamento para ressignificar o espaço de uma das creches, né? No caso era na Lapa. E foi muito bom, né? Foi um sucesso. E aí, desde então, a gente tem conseguido vir mais para a periferia, né? Então, a gente fez também um lago na Anísio Teixeira, uma EMEI. Estamos desenhando para fazer um lago em uma outra escola do Capão, ali, Campo Limpo. Além disso, a gente está com um projeto também para fazer uma floresta aqui no Céu Cidade Dutra. Então, a gente está desenhando como que a gente pode pensar e criar espaços ao ar livre coletivamente, né, comunitariamente. Então, a principal ideia é a gente, através das nossas ações, integrar o grupo escolar e criar os espaços. Então, a gente tem um primeiro passo de sensibilizar os professores, né, e as professoras, de trazer essa concepção de que somos natureza, né, de que podemos ressignificar os nossos espaços. Então, a gente traz muito de uma maneira bem sutil e sensibilizadora mesmo, que a ideia é que as pessoas tenham coragem e vontade de fazer essas ações. E aí, no segundo passo, a gente traz o como fazer, né? E aí a gente vai no mutirão e constrói. Isso é pela organicidade. E aí aqui no Grajaú, dentro da Unigraja, a gente tem uma rede, né? A Unigraja de coletivos. E a gente atua com uma diversidade de temas, né? A gente se considera uma universidade livre porque a gente acredita que a quebrada é a nossa sala de aula e que a sala de aula pode ser em todos os espaços, inclusive espaços como caixas d'água, as beiras da represa. E aí a gente tem os coletivos em si, cada um tem seu mote, né? Aí principalmente arte, né? Permacultura, alimentação saudável, e temos também a cooperativa de catadores reciclados, que é a Cooperpac, que é uma cooperativa aqui do Grajaú.
e com isso dá um bom caldo, né? A gente consegue atuar em vários lugares da sociedade e principalmente nas escolas. Dentro da Unigraja também tem um jornalismo de periferia, que é o Periferia em Movimento. Então a gente consegue trazer muitos temas para trabalhar dentro das escolas, além da permacultura, né? Mas no caso, na Unigraja, a gente tem a Ecoativa, né, que é um dos coletivos que atuam com permacultura. Ele fica localizado ali depois da balsa. Para quem não sabe, ali tem no Grajaú tem uma balsa que leva para um bairro que chama Ilha do Bororé. Então, no fim da Belmira Marim, que é a avenida que corta o Grajaú, tem essa balsa. E aí, nessa balsa, ali é um espaço que é bem a divisa entre o rural e o urbano da cidade. E aí a Ecoativa fica localizada ali, é um espaço bem grande, assim, onde a gente consegue fazer muitas atividades ao ar livre. E muitas escolas acabam indo visitar, né? Então saem dessa periferia intensa que é antes da balsa e chegam na Ecoativa, que é um lugar super calmo, onde você escuta os pássaros. E a gente diz que lá é a extensão da escola, né? Então que os jovens, as crianças podem ir lá. Então lá a gente tem horta, né? A gente tem uma horta pedagógica, uma agrofloresta, né? Que ainda está sendo montada. A gente tem cisterna, tratamento da água do esgoto, né? Água da privada, tratamento das águas das pias. E aí a gente trabalha com permacultura nesse espaço de manancial, que merece ser preservado. E aí a Ecoativa tem cada vez mais saído desse espaço e também ido para as escolas. Então a gente estava em 3 escolas aqui do Grajaú trabalhando com o tema de agroecologia, né? E foi muito bom. A gente estava com jovens de 7º ao 9º ano, né? De uma escola estadual e 2 municipais, né? Sendo que uma dessas municipais é um CEL. E a gente fazia atividades com eles uma vez por semana antes da pandemia, né? Agora depois eu não sei como vai ser. E a gente já construiu algumas hortas lá. E aí esse era o foco do trabalho. E então, para finalizar, aqui a gente está tentando ainda se entender, né? Como que a gente utiliza essa ferramenta da permacultura, da agroecologia, junto das escolas também, sensibilizando e fomentando espaços comunitários, né? Além disso, a gente também fez algumas atividades com os CAPs, tanto o adulto como o álcool e drogas, e também fizemos trabalhos com as UBSs, com hortas medicinais. Então, a gente acha que e acredita, né, que dando esses 3 espaços, né, 2 de saúde e 1 de educação, a gente vai atingir uma boa parte da população em risco, assim, né, em vulnerabilidade. Então, esse tem sido o nosso trabalho até aqui, e é isso.